Alexandre, primeiro eu queria te perguntar sobre esse momento que vocês estão tendo aqui de pré-temporada, né, nos Estados Unidos, e também perguntar se você já conversou com o Danilo, que está na mira do Flamengo, né? Saíram algumas notícias que o Danilo está negociando, pode vir para o Flamengo. Já teve alguma ligação, alguma conversa? Aquele, pô, vem do Flamengo? Pode vir que tem uma vaga? Rolou alguma coisa já? Boa tarde. Boa tarde. Bem, falando em pré-temporada nos Estados Unidos, eu sempre gostei de vir para os Estados Unidos, porque o clima aqui é diferente, é gostoso. Talvez tem muitos jogadores que aqui estão, que é a primeira viagem, né, fora do Brasil, isso é legal também. E, sinceramente, esse clima, para mim, ajuda muito, porque se a gente estivéssemos fazendo a pré-temporada lá do calor do Rio de Janeiro, talvez eu sentiria mais. E falando do Danilo, é uma pessoa que eu converso quase todos os dias, não só em questão de futebol, mas em questão de tudo. Porque, enfim, mais do que um amigo, faz parte da minha família e tudo mais. Mas mais que a gente conversa é a situação que ele está hoje na Juventus. E, enfim, ele tem que primeiramente resolver a questão dele com a Juventus. Isso que é o mais importante. O mais importante é que ele seja feliz, independente que esteja no Flamengo ou que seja em outra parte. Mas já rolou, tipo, um convite? Foi eu? Quem tem que convidar é o Flamengo, não eu. eu. Tá torcendo, pelo menos? Bem, se ele... Obviamente que não só eu, mas todo o grupo vai receber ele de braços abertos, porque é um jogador que é importante, por onde passou sempre foi importante, então não seria diferente aqui no Flamengo. Alexandre, boa tarde, né? Você já chegou a jogar de zagueiro na Juventus várias vezes, né? O Felipe Luiz já confidencializou pra gente, já disse em alguns momentos que ele gosta do esquema de 3 zagueiros também. Queria saber se você já chegou a trabalhar assim algumas vezes com o Felipe, se ele já conversou com você sobre essa possibilidade de utilizar como zagueiro e como é que você se sente se isso acontecer. Olá, boa tarde. Sim, na Juventus joguei várias vezes já, seja na linha de 4, na linha de 3 como zagueiro. Até que no Flamengo mesmo, na temporada passada, eu joguei alguns jogos nessa posição. É uma posição que eu aprendi a me se sentir à vontade. No começo foi um pouco difícil para mim, na Juventus, mas hoje me sinto já habituado nessa posição. E obviamente que o Felipe sempre procura e gosta de jogadores que jogam além de uma posição. Já conversou comigo que possa ser que me use um pouco nessa linha de 3, ou futuramente, quem sabe, na linha de 4. Tudo depende de como vai o jogo. E eu estou à vontade nessas posições. Hoje a gente não pôde acompanhar todo o treino, como a gente vem acompanhando. Queria que você falasse um pouquinho dessa preparação já para o jogo contra o São Paulo. Não vale muita coisa, é amistoso, mas vai ser a primeira vez que a gente vai ver vocês atuando nessa temporada. O Felipe já montou o time ali, já deu uma provável escalação para vocês? Bem, os treinos estão sendo muito bom. Dá para ver individualmente que cada jogador está chegando no seu ritmo ideal. Obviamente que falta ainda muito. Esse jogo de São Paulo vai ser uma preparação que a gente melhore fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Até então não sabemos ainda a possível escalação, mas o importante é que estamos todos preparados e tenho certeza que esse jogo de São Paulo vai dar essa continuidade. Alexandre, boa tarde. Você já voltou ao Brasil, já está um tempo aqui. Queria que você falasse sobre as principais diferenças que você encontrou do futebol europeu para o futebol brasileiro. Bem, vamos dizer que todo mundo fala que futebol é igual no mundo todo, né? Mas dentro desse mundo do futebol são mais questões estruturais, vamos falar. E principalmente tem muitos campos, principalmente dos campos ainda irregulares, e muitos times que usam isso a favores. Por exemplo, na Itália não tinha nenhum campo sintético, já no Campeonato Brasileiro tem alguns campos sintéticos, possa ser que futuramente aumente isso. Aí vamos ver se isso vai aumentar ou diminuir até o valor do futebol brasileiro, porque realmente quem joga em casa e tem o campo sintético, querendo ou não, tem uma certa vantagem nisso. O clima, que para mim
pegando sempre esses jogos em cidades quentes. No primeiro impacto eu sofri um pouco, e agora estando todo dia no Rio de Janeiro, estou já mais habituado. Mas depois a questão tipo de intensidade, de qualidade, de técnica, acho que o Brasil está muito bem servido. Jogadores, treinadores. Então acho que eu não senti muita diferença nisso. Foi mais em questões estruturais e clima. Alex, boa tarde. Alex, o Boto, ele falou que por muito tempo o Brasil foi pioneiro em formação de jogadores, em criar bons jogadores, e com o tempo o futebol brasileiro começou a querer imitar o futebol europeu e meio que o europeu tentava imitar o brasileiro também, acabou que o Brasil se perdeu um pouco nessa questão de formação. E hoje a gente fala muito sobre a dificuldade de encontrar bons laterais, excelentes laterais. Você, com passagem pela seleção brasileira, você já está um jogador mais experiente, você acha que dá assim, essa dificuldade de encontrar hoje jogadores para jogar nas laterais, não só no futebol brasileiro, como também no futebol mundial como um todo? Eu não concordo, porque eu acho que tem ótimos laterais, vão vir ótimos laterais. Eu acho que o Brasil sempre teve essa marca de ter ótimos laterais, se você pegar dos últimos anos até hoje. Então, o Brasil está bem servido de laterais. Como diz o nosso diretor agora, os europeus sempre buscaram os brasileiros e vai continuar assim. Porque a nossa formação é muito boa, porque não começa no clube. Essa é uma questão cultural nossa. Começa na rua, começa dentro de casa, começa vendo um amigo, um irmão a jogar golzinho na rua. Foi assim que eu cresci, jogando futebol. Então essa cultura é uma coisa que só nós temos. Não só o Brasil, mas também acho que Argentina, Colômbia, toda a Sul-América. Então, obviamente que essa questão dos brasileiros querer imitar os europeus possa ser mais em questões táticas. Porque, principalmente eu que fiquei 9 anos na Itália, aprendi muito taticamente. Trabalhei em Portugal também, aprendi muito. E agora aqui no Brasil, eu acho que essa questão que busca mais na Europa é a questão tática. Porque a matéria-prima mesmo no Brasil é difícil encontrar aí fora. Alex, vamos aproveitar a sua experiência, jogador experiente, para falar um pouco sobre o trabalho do Felipe Luiz. Você estava falando agora de uma coisa, né, estrangeiro e tudo mais, e o Felipe tem também, assim como você, essa experiência toda fora do Brasil, e hoje como treinador. Eu queria que você avaliasse, quando o Michel falou, olha, ele e o Jorge Jesus eu não vejo diferença, só na idade. Você avaliasse o Felipe Luiz, analisando por esse lado. Você acha que esse fato dele ser brasileiro e ter essa experiência no exterior, ele ainda pode ser um treinador assim, top 5 no mundo? Vai entrar muito em tática. Principalmente, acho que a gente torce muito pelo Felipe, principalmente pela pessoa que ele é, e também pelo profissional que ele sempre foi, como jogador, agora como treinador. E essa experiência dele, ter jogado tanto tempo lá fora, ele está trazendo aqui para nós. A gente troca muita ideia, porque meio que o futebol com o treinador que eu estava na Juventus, ele estava no Atlético de Madrid, era parecido. E a gente, às vezes, compara a questão da pré-temporada, como que eram as questões físicas, táticas, e realmente era bem parecidas. Então, por isso que é muito bom ter o Felipe como treinador, porque a gente tem a mesma ideia e a gente se entende muito questão de marcação. E essa questão de realmente ele ter trabalhado fora muito tempo, como eu falei, a questão que o brasileiro vai fora buscar essa parte tática. Então, ele está trazendo muito essa parte tática para nós. Alex, tudo bem? Você chegou no passado já no meio da temporada, então agora está tendo oportunidade de fazer todo o processo da temporada, a integração total ao grupo. E esse ano é um dos anos mais especiais dos últimos anos do Flamengo por conta do Super Mundial de Clube. Com toda a sua experiência de futebol europeu, você já viveu Itália e Portugal, qual é a sua expectativa? Você acha que para os brasileiros dá para jogar, principalmente nesse período que é meio de ano, os times voltarem em alto rendimento na Europa um pouco mais na temporada, dá para igualar? Claro, nos outros clubes também, sem ser da Europa, mas especificamente contra os europeus, o Flamengo, no caso, contra o Chelsea.
até chegar nesse Mundial de Clubes, muitas coisas vai rolar. Porque já tem o Carioca, tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, enfim, Libertadores e tudo mais. Mas, obviamente, que a gente sempre tem que fazer... Tem que se organizar para chegar bem até essa competição. E todos aí estão empolgados para chegar até essa competição. Porque é difícil você ver Flamengo e Chelsea. É legal? Então, todos estão empolgados para isso. E falando em questão de calendário, acho que mesmo os times da Europa, como vão estar no fim da temporada, e a gente vai estar no meio da temporada ainda, mas acho que isso não deve criar dificuldade nem para nós ou nem para eles. Como a gente vai ter alguns dias, e eles também, de descanso, de preparação até lá, eu acho que vai ser um ótimo campeonato e, sinceramente, estamos empolgados para chegar lá e fazer bem. Alexandre, você falou sobre seus papos aí com o Felipe Luiz, algumas coisas que vocês concordam em campo, e vocês conversam muito. O Felipe, por ter jogado na sua posição até pouco tempo, estava em campo, ele te cobra mais? Como que é essa resenha no dia a dia com ele, da posição? A cobrança acho que é igual para todos, mas obviamente quando ele me cobra, eu respeito ainda mais porque ele sabe do que está falando, né? Mas não só para mim, para o Ayrton também, para os laterais no geral. É uma pessoa tipo, que a gente respeita muito quando vem falar de posição, enfim, de tática, o que seja, e porque realmente ele aprendeu muito lá fora e estamos aceitando bem tudo isso. Alexandre, apesar de 8 dias, já dá para avaliar o comando do Boto no futebol, na relação com vocês? Já dá para identificar diferenças da gestão do Braz para a gestão dele, que começou há pouco tempo? Essa questão de, de uma gestão ou de outra, o Boto chegou agora, então obviamente que a gestão dele vai ser avaliado futuramente. O Braz deixou muitos títulos, melhorou muitas coisas, é uma pessoa querida dentro do clube, dentro do grupo, tem todo o respeito nosso, e tenho certeza que o Boto também vai fazer um ótimo trabalho, como já está fazendo. A minha pergunta foi mais assim, direcionada a vocês mesmo, no dia a dia. Se já conseguiram identificar o método de trabalho dele ou é muito pouco tempo ainda? Por isso, é muito pouco tempo, mas ele é um diretor experiente, já passou por vários lugares e deixou um ótimo trabalho. Então ele tem todo o respeito nosso, porque temos certeza e acreditamos que também ele vai fazer um ótimo trabalho aqui no Flamengo. Alex, boa tarde. Você chegou no ano passado de um longo período de inatividade, se não me engano, estava 3 meses sem atuar. No entanto, chegou e rapidamente conseguiu assumir a condição de titular da equipe, né? Agora, fazendo um trabalho de pré-temporada, a gente sabe que é importantíssimo isso, mas a gente tem um calendário do futebol brasileiro que, se o Flamengo tiver sucesso em todas as competições, todos nós desejamos que tenha, poderá disputar 87 partidas em 2025. Como é que está a sua preparação para isso, né? Para suportar essa maratona do calendário do futebol brasileiro em uma posição que é de lateral, que é muito exigida fisicamente? Essa questão de eu ter ficado algum tempo sem jogar e chegar no Flamengo e já tendo que jogar, se eu conseguir jogar, porque realmente eu tive a ajuda dos meus companheiros, senão não conseguiria ter jogado, essa é a verdade. E essa questão de titularidade é uma coisa que eu não acredito muito, porque, como você mesmo disse, tem vários jogos e todos vão jogar. Todos vão jogar e todos têm que estar bem. E essa maratona, para o Flamengo, obviamente que tem esse Mundial de Clubes que vai ter jogos a mais, mas o Flamengo é acostumado a jogar todos os campeonatos e chegar ao fundo em todos os campeonatos. O Flamengo tem um grande elenco, um elenco, como eu já disse, que não existe titulares, vai jogar quem estiver melhor, vai jogar quem tiver condições melhores de jogar também. E não só fisicamente, mas quando tem muitos jogos, muitos campeonatos, a questão nem é muito física, mas sim mental. Porque vai ter várias viagens, às vezes vai ter fusos horários de Libertadores, depois o Mundial, vai no Mundial, volta para cá. Então essa questão mental que a gente tem que estar mais preparado. Muito bom, mais uma boa entrevista. Obrigado. Valeu? Obrigada. Boa forma. Para vocês também.